8 horas e 40 minutos, 8h40. Pois é, nós vamos ter a participação do Marcelo também aqui na... Nós vamos ter a participação do Marcelo também no Facebook, né? No Facebook você pode acessar aí a participação do Marcelo da Correia. Marcelo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Baixo. Bom dia, ouvinte. Pois é, Marcelo, hoje você vai começar falando, pelo menos, um assunto um pouco diferente aí, que é a questão do tempo, essa chuvarada, o comportamento das chuvas aí, Francisco Beltrão, é isso? Isso, agora em maio a Sanepar teve um concorrente, que foi o São Pedro, né, fornecendo água à vontade, né, Muita mês água. bem molhado. Então, de acordo com as medições oficiais, em 16 dias de chuva de maio, a gente teve 365,2 milímetros, sendo que a média do período está variando entre 100 e 125. E de acordo com dados oficiais também, a oportunidade de maior chuva em um mês aqui em Beltrão foi em 1983, com 614,2 milímetros. Então, primeiro eu quero fazer uma explicação física a respeito do que representa cada milímetro desse de chuva. Então, se tu imaginar um quadrado com 1 metro de borda, a gente vai ter uma área de 1 metro quadrado. 1 milímetro de chuva nessa área representa 1 litro d'água. Então, que choveu nesse 1 metro quadrado. Sendo assim, se a gente tem um recorde de 614 milímetros, choveu por metro quadrado 614 litros. É um acúmulo de 61,4 centímetros de altura de água, que só não fica estocada porque o solo acaba absorvendo uma imensa parte dessa quantidade. Eu registro dados pluviométricos da chuva, né? Então desde 19 de maio de 2013, eu tenho valores um pouco divergentes em relação a esses órgãos oficiais. Se destacou que nesse mês de maio de 2019 foi o segundo maior em pluviosidade já registrado na história, porém eu acabei fazendo leituras de valores bem maiores que o mês que passou. Então, nada ultrapassou esse 614, medido em 1983, né, que eu andei pesquisando, foi um grande El Niño que ocorreu, que também alagou a cidade de Blumenau e Santa Catarina, que tanto que pela ação de reconstrução da cidade, se criou o Oktoberfest no ano seguinte, já em 84. As leituras que eu tenho desde 2013, elas mostram uma média de chuva em maio maior que a média oficial. Eu tenho lido uma média de 230 milímetros, contra os 100 a 125, e um outro dado que eu achei de 188 milímetros. O mês que mais chove na cidade, em média, tem sido março, com 269 milímetros, e não em outubro, como eu também verificava, com 249 milímetros. O mês mais seco é julho, com uma média de 94,6 milímetros. E para ter uma ideia de quanto em julho chove pouco, tanto em 2017 como em 2018, choveu só 10 milímetros no mês inteiro. Porém, em 2015 choveu 250. Tá? Então não tem como atestar que é uma previsão. Na verdade, tem que fazer mais uma conclusão. É um evento sazonal. Né? Então, na minha lista de meses que mais choveu, fora o maio de 2019, eu tenho 9 eventos. Tá? Então, em 2015, por exemplo, em dezembro, choveu 521 milímetros. Em outubro de 2017, 492. Em setembro de 2014, 456. E segue a lista aí até chegar em maio, que é o meu 10º colocado e não o segundo, com 354. 118 milímetros somente no dia 28 de maio, dia da enchente aqui, né? Nas minhas anotações, o dia que mais choveu foi 30 de abril de 2014, com 181 milímetros. Eu me lembro também que nesse dia, ao meio-dia, eu tive que esvaziar o pluviômetro porque eu estava com medo dele transbordar. Ele marca só até 130 e estava na casa dos 80 já ao meio-dia, e eu fui lá esvaziar ele e anotei o valor para poder somar com o que eu encontrei durante a noite. Eu aprendi com esses dados que com 80 milímetros de chuva em 5 horas, a gente vai alagar as partes que sempre sofrem com enchente aqui na cidade. Então eu criei um alerta dentro da minha tabela do Excel, que sempre que a chuva passa desse valor, ele vai ficar com a célula em vermelho indicando o potencial risco, né? Analisando dados de probabilidade estatística. Então Sempre que passa de quantos? De 80 milímetros. De 80 milímetros. Tá? De 2.208 dias pesquisados, que inclui hoje, nós tivemos 805 dias de chuva. Desses, 19 ultrapassaram 80 milímetros. E por que não tivemos 19 eventos de chuva? Porque não teve 80 milímetros em 5 horas. Foi mais espaçado, tá? Sim. Então isso dá um evento de enchente a cada 116 dias em média. Um dado que discorre da norma que eu executo é que eu leio o índice de chuva sempre à meia-noite. Tá? Não é nada confiável, principalmente é confortável, principalmente no inverno. Tá chovendo e eu meia-noite vou lá fazer a leitura. É claro que se eu chego em casa à noite e o céu está aberto, por exemplo, 9 horas da noite, eu faço a leitura sem precisar esperar meia-noite, porque sei que não vai chover depois. Porém, nos dias de chuva, eu fico de plantão do lado do relógio, esperando as 12 badaladas e encaro os pingos para exercitar a matemática, a probabilidade da estatística aí, que o João Leãozinho adora. Desde 2013, das vezes que eu viajei, eu tive uma imensa sorte porque não choveu. E aí, assim, eu não tive nenhum dado de chuva perdido, né? Os institutos oficiais de leitura, eles fazem as leituras de pluviosidade às 9 da manhã,
que é correspondente ao meio-dia de Londres. Eu acho que a intenção disso aí é parametrizar o horário de leitura para verificar as chuvas em 24 horas no planeta e assim validar o ciclo hidrológico nessas 24 horas do globo. Porém, eu duvido que isso seja ocupado pelos meus dados serem diferentes dos dados oficiais. Eu acho que por conta de localização também não é. Eu acho que é um mantenimento histórico. Tá? Eu tenho um cuidado muito grande com isso aí. Os meses mais prováveis de enchente em Beltrão são fevereiro, março e maio, com 4 eventos de alagamento a cada 6 anos. Que eu li em 6 anos, perdão. Grande chance, então, superior a 85% de frequência. Então, para as autoridades ficarem mais de orelha em pé, né? Fevereiro, março e maio, eu tenho visto desde 2013 como maior probabilidade. Depois, em janeiro e setembro, com 3 eventos em 6 anos. Julho e agosto não teve nenhum evento em 6 anos. Nenhum. Então, o que acontece? Janeiro campeão, com 15,3 dos 31 dias do mês com chuva. Isso dá 49% do mês abaixo de água. Fevereiro tem 13,5 dos 28 dias com chuva, né? Dá 48%. Os meses que menos chovem são julho, com 7 dias dos 31, 22%, e agosto, com 7,8 dos 31. Quer dizer, são 2 meses adequados para obras civis, pintura de parede, evento ao ar livre, salto de paraquedas. Né? Eu sempre vejo o pessoal reclamando que não deu para fazer o salto porque o tempo estava fechado. Joga o evento para julho e agosto que vai dar liga. Os meses de março, com 11,2% de chuva do ano, seguido por outubro com 10%, são os meses que mais chovem na cidade. Então é um mês bom para estocar água em açude. Né? A média oficial de chuva de Beltrão é de 2.405 milímetros, medidos por mim, e 2.039 por órgãos oficiais. Dados climatológicos do CPTEC indicam de 40% a 70% mais de chuva para os próximos 3 meses, junho, julho e agosto. E eu entendo com isso que, como vai chover mais, a temperatura vai ficar um pouco mais amena nesse inverno, porque a atmosfera vai estar mais saturada de umidade, e a água ela é um elemento que traz uma inércia para que a atmosfera troque de temperatura. Então, se está quente, ela mantém o clima quente mais tempo. Se está frio, ela mantém o clima frio mais tempo. Então, ela causa uma inércia térmica para que haja uma variação menor. Então, se tivermos um inverno que vai chover mais, a temperatura vai variar menos. Então, a gente não vai ter aquele zero, aquela temperatura negativa, a se confirmar essa previsão climatológica do CPTEC. Muito bem. Então, Marcelo, só reforçando então, os meses mais propensos a enchentes em Beltrão é fevereiro, março e maio. Tá? Em 6 anos aqui, que eu faço leitura, tivemos 4 eventos em cada um desses meses. 4 eventos, poxa vida. Interessante esse levantamento que o Marcelo faz, um levantamento bem detalhado realmente da situação do tempo aqui em Francisco Beltrão. Pois é, Marcelo, e tem perguntas aqui já sobre carros, né? O pessoal gosta de falar contigo sobre carro mesmo, né? O ouvinte está perguntando aqui, deixa eu ver quem que é o cidadão, ele não se identifica, mas ele está mandando um recado aqui o seguinte: podia enviar essa pergunta para o Marcelo da Correr sobre o meu carro? Ele é de fábrica com aro 14, mas foi colocado pneu e roda para aro 15. E ele gasta mais combustível. Qual a diferença que faz no veículo? É um Gol Trends Flex. E qual a diferença, qual o impacto que tem no consumo de combustível essa troca? Um pneu mais alto e uma roda com um diâmetro maior vai acabar alongando a transmissão. Como consequência positiva, tu vai ter uma diminuição do ruído do motor, porque tu vai trabalhar em rotações levemente menores. Dependendo da faixa de velocidade do uso, tu vai ter uma melhora da autonomia e do consumo de combustível. Só que o carro vai ficar mais lento nas arrancadas, ele vai tender na última marcha a diminuir a velocidade final ao invés de aumentar, tá? Porque o câmbio foi escalonado para o conjunto original, homologado, né? Tu tem também um desgaste de pneu menor, porque tu tem um perímetro maior de giro, então o pneu vai dar menos voltas. Tu vai ter um pequeno erro no velocímetro, na marcação, mas o velocímetro ele é padronizado para ter um erro máximo de 10% a 80 por hora, para evitar que a gente, por exemplo, passe 80 por hora no radar e ele registre 81. Né? Então esse erro ele é acertado para ser sempre positivo. E tem que fazer um cálculo para ver se tu não ultrapassa o limite da norma, que é de 2% de aumento ou diminuição do tamanho do conjunto. A norma não permite isso aí. Se o policial tiver condições de verificar e calcular, inclusive pode gerar uma notificação por alteração de característica original do veículo. A multa, para quem for pego com esse tipo de alteração, é a mesma de quem rebaixa automóvel e que o pessoal costuma se incomodar, né? Então, é bom fazer uma conta para saber se esse padrão de 2% está sendo atingido.
Marcelo, por que o radar mostra uma velocidade sempre diferente daquela que está sendo apresentada no velocímetro? É porque o velocímetro tem esse erro colocado. É por uma questão de segurança para a gente não passar com a velocidade certinha. A minha Paraty, por exemplo, eu fiz modificação no conjunto roda e pneu, eu troquei o mostrador de velocidade dela também, ela era uma GL, ela vinha com um velocímetro e relógio, e eu queria ter o contagiro igual que vinha no GTI, no Gol GTS. Eu acabei comprando um painel em São Paulo, que era de um Santana, que é o mesmo painel, e coloquei na minha Paraty, e tive que fazer um recálculo para poder atestar que a velocidade dela era correta. E acabei tirando o erro. Eu fiz isso num amigo meu lá de Floripa, o Tito, tem a loja lá em São José até hoje, 101 velocímetros, né, que fica na beira da BR-101, e a gente eu fiz o cálculo lá, e ele com a máquina de calibração dele acabou tirando esse erro. Então eu consigo fazer ele marcar certinho. O radar ele marca a velocidade correta, mas tu tem 7% ainda de tolerância quando tu passa com o teu carro sobre ele. Então, a velocidade do radar, tu deve crescer 7% para poder levar a multa. Tanto no radar de pistola, né, aquele secador de cabelo que o policial fica segurando na estrada, quanto o fotossensor que fica instalado no asfalto. Tem um parente teu participando aqui, Marcelo, o André Monteiro da Corrégio, lá de Grão-Pará, Santa Catarina. E ele está perguntando, bom dia, eu queria saber com o Marcelo, se eu envolver o carro com uma película, vai mesmo proteger a pintura e lataria, ou na hora que eu for remover pode causar algum dano? Acho que depende da idade e de como está a lataria do carro cuidada. Se tu tem um verniz fraco e for colocar esse envelopamento em cima, na hora de tirar, dependendo do conteúdo químico da cola, tu pode ter um problema com esse verniz. Lembrando sempre que se ocorrer o envelopamento do veículo, e ele cobrir mais de 50% da pintura original, sendo esse envelopamento de outra cor, é necessário no Detran para fazer a troca de cor no documento. A paleta de cores do Detran, se não me engano, tem 16 cores. E aí, se tu trocar a cor, tu tem que fazer uma modificação no documento. Isso vai gerar um custo para o interessado. Então, o adequado, se for fazer o envelopamento, é tentar não trocar de cor, né? Tu pode ficar naquelas variantes, por exemplo, teu carro é verde, né? O André tem um no verde. Tu pode brincar entre o verde claro e o verde escuro, mas não pode sair do verde. Tentar fazer um vermelho já vai dar problema. A Roseli está perguntando aqui, Marcelo, compramos um Astra 2011 Flex, só que o dono anterior usou somente gasolina. Qual a sua orientação, Marcelo, para a gente começar a usar agora, passar para o uso do álcool? Dá para usar tranquilamente? Como é que fica? Dá para usar, dá para passar o tanque completo para álcool de primeira, né? Vai no posto e manda completar com álcool. Eu só sugiro que tu rode o suficiente para poder apresentar para o veículo todos os perfis de uso que comumente se faz, para que a injeção eletrônica aprenda a trabalhar com álcool, tá? E uma coisa muito importante, quando tu chegar em casa movido a álcool, porque tu trocou de combustível, desliga o carro e liga de novo para ele aprender a dar partida a álcool, senão ele vai ter problema para poder acionar a movida a álcool quando tiver frio. Então, o que vai acontecer? Tu vai chegar no posto movido a gasolina, aí tu pede para completar com álcool. Quando tu der partida no carro, ele vai dar partida movido a gasolina, porque está no circuito ainda. Aí tu vai sair andando para casa, a gasolina vai acabar e vai entrar o álcool no circuito. O carro ele não tem muita noção de como fazer para dar partida. Então, com o motor quente, ele vai pegar mais fácil. Se tu deixar o motor ficar frio e dar partida com álcool, é bem provável que ele não pegue no outro dia. O ouvinte está perguntando aqui, Marcelo, eu não entendi direito a pergunta da Ivone. Ela diz assim, bom dia, um parafuso no pneu faz barulho como se fosse um rolamento? Não. O parafuso ele vai fazer um barulho como se fosse uma pedra brita colada na estrutura do pneu. Aquele clac, 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 clac. Não vai passar disso aí. O barulho de rolamento, ele é um ronco. Ele se assemelha a um rolo compressor passando no asfalto, mas somente os ruídos de baixa frequência. E normalmente a gente escuta o ruído de rolamento mais acentuado quando tu faz uma curva que o peso do carro o centro de gravidade do carro está deslocado para o lado da curva, em que aumenta a carga sobre aquele eixo. Então o ruído vai ter uma elevação de pressão sonora. Então tu consegue saber se é rolamento fazendo curva, por exemplo, se o rolamento da esquerda do carro está estragado, se tu fizer uma curva para a direita, o rolamento vai ficar mais apoiado, então ele vai aumentar o ronco. Se tu fizer uma curva para a esquerda, menos apoiado, ele vai diminuir o ronco. Então dá para saber se é rolamento dessa maneira. O Douglas está perguntando aqui, ele diz assim, sabe me dizer se o carro demora para pegar, às vezes corta
corta o combustível quando está em uma marcha leve. Pode ser bomba de combustível isso, Marcelo? É um carro, é um Golf. O combustível é cortado quando está numa marcha leve? É. Estranho isso, somente se o carro tiver numa descida, né? É um parâmetro da injeção chamado cut-off. O combustível não é que ele é cortado, o tempo de injeção é diminuído para economizar combustível. E aí, dessa maneira, é uma conversa velha, que não vale a pena botar o carro em ponto morto para poder pegar uma banguela, como o pessoal fala, tá? Porque o cut-off, ele economiza mais combustível do que o motor injeta para poder acionar a marcha lenta. Será que foi isso que ele perguntou? É algo assim. Marcelo, o carro, quando está muito carregado, altera a configuração das luzes? Sim, se ele... Fica mais alta a luz? Tu coloca a carga na parte traseira do veículo, no porta-mala, tu acaba levantando o eixo dianteiro, tu altera a distribuição de peso entre eixos. Então, há veículos que fazem uma compensação automática disso aí. O farol, ele tem um dispositivo de nível, que são veículos de luxo, tá? Que vai lá e regula o farol para que o facho fique na mesma altura. Então, é muito comum que tu perceba isso quando tu carrega o carro, porque tu sai rodando na estrada e todo mundo fica dando luz alta para ti, tá? Mas verifica se tu não passou a carga máxima do carro. Normalmente, a carga máxima de um automóvel está na casa de 400 a 600 quilos. E quanto mais deslocado para trás do eixo traseiro tu colocar a carga, maior o efeito. Então, se tu tem carga muito elevada, coloque para frente do eixo dianteiro. Se tem carga mais leve, tu pode colocar para trás, para frente do eixo traseiro. Se tu tem carga mais leve, coloque para trás desse eixo. Lembrando que, de acordo com o Código de Trânsito, tu não pode carregar carga onde vai passageiro. É passivo de notificação também. Isso é perigoso. O pessoal vai no mercado, pega um saco de compra, né? Coloca ali no banco traseiro, coloca no calça-pé, a polícia pode parar e notificar, porque está no Código Brasileiro, é proibido. O lugar de carga é no porta-mala, o lugar de passageiro é no compartimento. Tu não pode carregar passageiro no porta-mala e nem a carga no lugar onde vai passageiro. Interessante. O Fabrício, eu acho que quase ninguém sabe disso, né, Marcelo? O Fabrício está dizendo assim, Bajo, eu tenho um Bora, qual seria o óleo indicado para o motor para trocar? O Bora, ele é uma variante do Jetta, né? Um Jetta menorzinho. Não é um carro que fabrica mais, foi um carro muito bom. Provavelmente, essa época do teu Bora aí, é um óleo Repsol e Lion, tá? Que tem ainda disponível nas concessionárias da rede Volkswagen, ou se tu não encontrar esse óleo nem em revendas não oficiais, sabendo qual é o óleo original, que o manual vai dizer qual que é, dá para fazer uma pesquisa na internet, baixar um datasheet do óleo, né? Um perfil de configuração, para saber quais são as características de viscosidade e buscar um óleo que tem o mesmo perfil aí no mercado. Então provavelmente vai se encontrar um óleo com perfil muito parecido. Hoje a Volkswagen está usando o óleo da Mobil e anteriormente era da Castrol. Então é bem provável que tu encontre um Castrol, provavelmente um Magnatec, que vai se encaixar no perfil desse motor do Bora. E a troca deve ser com quantos mil quilômetros? Se for usado um óleo sintético ou semissintético, são 1 ano ou 10 mil quilômetros. Tá? Não use óleo mineral nesse motor. É sintético ou semissintético. O ouvinte está perguntando aqui, Marcelo, sobre o Vectra. O Rafael Adri está perguntando. O Vectra Elite tem, aliás, está comentando aqui, o Vectra Elite tem a regulagem dos faróis com 2 pessoas, 4 e com carga. Porém, esse ajuste é manual, não é automático. É um botãozinho chamado reguloscópio. Fica do lado do acionamento do farol. Eu tinha um C4 que tinha esse botão também. No meu carro também tem esse botão. Você tem 4 regulagens ali diferentes, né? Eu acho que o meu era 4 também. Exato. Agora são 8 horas e 59 minutos. Ouvinte, o Belmiro Perim. Bom dia, Belmiro. Ele está pedindo, Marcelo, para você falar aqui sobre o motor 1.0 turbo. Ele ligou para mim ontem para fazer a pergunta. Uhum. Ele está com uma dúvida entre comprar um motor 1.0 ou comprar um motor 1.6. Aí eu recomendei a compra do motor 1.0 com turbo, porque ele vai ter um desempenho, vai ter uma agilidade melhor na cidade, vai ter um perfil de economia melhor na cidade. Eu não tenho visto... 1.0. Eu não tenho visto motores 1.0 sem turbo, né? Então, os aspirados, assim, com um perfil agradável. É um motor que vibra bastante. A gente tem feito umas piadinhas na área, tá lembrando muito aquele motor da Towner, da Asia Motors, do cachorro-quente da Isaura, aí, quem conhece, de repente, aqui na cidade, né? Então, um motor que vibra bastante. O pessoal que está comprando esses motores 1.0 com turbo tem relatado que é um motor bem confortável. Inclusive, andei vendo aí lançamentos da área agora e fiquei muito admirado com a T-Cross da Volkswagen. Eu dei partida nela ali na Revesul
E que motor estável, tá? O pessoal da parte técnica me informou a respeito do projeto do motor, disse inclusive que a Volkswagen teve cuidado de fazer polias de comando de válvula de formato oval, para que a rotação dessa polia, girando com um centro de massa excêntrico, ele seja um elemento que acaba anulando a vibração que o motor tem. Então teve um cuidado especial nesse motor. Quanto da partida, se ninguém te falar que é 3 cilindros, tu tem certeza que pode ser um 4. Então os turbos eles estão muito bem dimensionados, muito bem neutralizados com essa vibração. Nos aspirados eu não tenho visto tanto cuidado. É um motor um pouco mais popular, é um motor para poder ser mais barato, ter um custo mais baixo de fabricação e poder facilitar a aquisição por parte do cliente. Então, recomendei, ele disse que vai viajar algumas vezes, vai rodar mais na cidade, então ir com motor 1.0 turbo aí é uma ótima solução. A gente está acostumado a achar que motor de grande capacidade volumétrica é um motor mais seguro, né? Um motor 2.0, motor 2.3, 2.5. Só que esses eventos de downsize, né, de diminuição de tamanho de motor que estão ocorrendo, eles estão mantendo a potência dos veículos, né? Com um acompanhamento quase que proporcional do torque. Então, o pessoal da geração mais antiga vinha aqueles Opalões 4.1, ou então o motor pequeno do Opala era 2.5, né, Baixo? É verdade. Né? E hoje a gente está com o motor 1.0 com o mesmo rendimento de um motor 4.1, né, em potência. Exatamente. O José Ferreira está dizendo assim, a margem de erro do radar é de 7 km até 100 por hora. A partir de 100 por hora passa a ser 7%. Não, é de 7%. Até porque a partir de 100 por hora, aqui no Paraná, se tu passar acima de 100, tu vai ser notificado. Porque os radares aqui, todos, eles são feitos para poder pegar velocidade superior a 80 por hora. O ouvinte está dizendo assim, temos um Senna 2014-2015, 1.4, está fazendo uma média de 12 km andando na cidade, e na rodovia Marmeleiro Beltrão, é pouco para essa rodovia Beltrão Marmeleiro, essa média, ou está boa, Marcelo? Não, 12 está bem legal. A gente daqui para Marmeleiro tem subidas, né? Então, se tu carrega a carga subida acima ainda, tu vai ter um consumo maior. Quando for pensar em alguma coisa que te leva a dúvida na economia de combustível, sempre faz uma analogia com bicicleta, né? Subir morro, tu pedala mais forte, tu te cansa mais, então o carro consome mais combustível. Se carregar peso no carro, coloca uma lajota numa mochila e vai subir o morro com a bicicleta, tu vai cansar mais, então o carro gasta mais combustível. Vai rodar com o pneu da bicicleta murcho, vai te cansar mais, o carro gasta mais combustível. Faça analogia com bicicleta e todo mundo vai entender se o carro vai gerar um critério para economizar mais ou menos. Pessoal, eu tenho várias perguntas aqui, vou fazer só mais uma para o Marcelo, porque senão nós vamos muito longe aqui. O Marcelo também tem compromisso, nós também hoje está bastante puxada aqui a nossa programação. Vai ficar 4 perguntas aqui para o Marcelo para um outro programa, porque hoje não vai dar tempo. O ouvinte está perguntando aqui, deixa eu ver quem é que está perguntando, é o Léo. O Léo está dizendo assim, eu tenho um Celta 2011-2012 LT por cargas d'água na troca de óleo, acabei colocando óleo mineral. Eu devo trocar e colocar o sintético, Marcelo? Eu posso rodar uns 5.000 quilômetros com esse óleo? Não, retire. Retire porque o motor não está projetado para esse óleo aí, o nível de formação de borra é bem grande com óleo mineral, tá? Faça a coisa meio que às pressas, tá? Quanto mais tu protelar esse troço aí, provavelmente mais algum tipo de formação de carbonização, principalmente em entrada de válvula de emissão tu vai criar. Então, para não ter problema com esse motor aí, troca para o sintético rapidão para evitar que tu tenha um custo com o mecânico bem maior no futuro. Agora são 9h04, 9h04. Olha, pessoal, eu tenho algumas perguntas aqui, outras, inclusive pessoas ligando aqui, mas vamos ter que deixar para outro programa, porque hoje, infelizmente, já o nosso tempo esgotou aqui. Marcelo, muito obrigado, até semana que vem. Obrigado também, até mais. O Marcelo volta então daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas, na verdade, com as respostas e trazendo informações aí sobre motores, veículos e tudo mais que o Marcelo